com vocês sobre Dragão Vermelho, o primeiro livro de Thomas Harris da sua série Hannibal. Dragão Vermelho é seguido por O Silêncio dos Inocentes e o livro Hannibal, e também o que eu não tenho em mãos, chamado Hannibal, A Origem do Mal, que vai contar o passado desse personagem. Eu peguei para ler esses livros emprestados com a minha amiga Camille, e acho que na época que essa edição foi lançada ainda não tinha esse quarto livro, então ele veio para mim como trilogia Hannibal. E eu vou continuar chamando assim, tá, gente? Se você não leu o Dragão Vermelho, eu acho que não tem problema você ver a parte do vídeo sobre o Silêncio dos Inocentes. Mas para quem não leu o Silêncio dos Inocentes, quando eu for comentar sobre o Hannibal, não tem como eu não falar um pouco de como termina o Silêncio dos Inocentes na hora que for falar desse aqui, porque são duas histórias exatamente ligadas. Não é... Em Dragão Vermelho, a gente tem o Will como investigador e a gente tem um corte aí na história. É claro que ele é importante para você entender o Hannibal, né, como um todo, mas se é que isso é possível entender o Hannibal completamente, né? Mas já esses dois livros aqui nós temos a mesma personagem, a Clarice Starling, e embora tenha um salto de anos nos dois livros, o que acontece no finalzinho desse aqui implica diretamente na história de Hannibal, que é sua continuação. Eu vou tentar fazer os comentários dando o mínimo de spoiler, mas se você não quiser saber nada sobre como termina O Silêncio dos Inocentes, se você ainda não viu o filme, nunca leu o livro, é só você assistir até a parte que eu termino de falar desse livro, aí você não vê a parte que eu vou falar de Hannibal, tá ok? Então, falando um pouco sobre O Silêncio dos Inocentes, a gente tem de volta alguns personagens, como o Jack Crawford, que ainda tem uma grande posição no FBI, embora toda aquela politicagem que eu falei viva tentando derrubá-lo, digamos assim. Ele é muito pressionado também, né? Você pegar esses assassinos serial killers, você tem que fazer isso rápido. A gente fica sabendo que ele tem uma esposa que tá quase morrendo. E nesse livro aqui a gente tem bem mais a presença do Hannibal do que no Dragão Vermelho. Em O Silêncio dos Inocentes, como eu disse, a gente fica conhecendo a Clarice, que é uma estudante do FBI. Ela tá na academia do FBI, ela ainda não é uma agente formada, digamos assim, mas ela é muito inteligente, ela sabe trabalhar muito bem com pistas e é bem sagaz. E de alguma forma o Jack nota a Clarice, além dela atirar muito bem também, isso é importante na história. O Jack nota a Clarice e pede para ela ajudá-lo com o caso do serial killer que fica conhecido como Buffalo Bill. Ele já matou várias mulheres quando esse livro começa. Ele tira peles dela e joga na água, e esses corpos são achados bem depois. Tem toda uma dificuldade para identificar quem é a vítima. Então é um caso que está bem nebuloso ainda. E a Clarice vai ajudar na autópsia de uma dessas vítimas e vai ficar muito envolvida emocionalmente com o caso. E antes dela se envolver de fato com o caso, o Jack pede para ela fazer uma entrevista com o Hannibal Lecter e ver o que ele comenta, o que ela consegue arrancar de Hannibal Lecter. A gente fica um pouco desconfiada do Jack de mandar a Clarice nessa missão. A gente já sabe que o que ele quer mesmo é uma ajuda nesse caso do Buffalo Bill, mas ele tem toda uma relutância em trabalhar com o Lecter. E mesmo assim, a Clarice vai lá entrevistá-lo e tentar conseguir alguma coisa, e ele acaba apontando a Clarice para um outro norte dessa investigação. Não vou contar o que ele conta para ela, porque eu acho que tudo isso é legal você descobrir ao longo do livro. Mas digamos que ele vai ajudá-la a achar algumas evidências que a princípio parecem que não tem a ver diretamente com o caso, mas tem sim. Então isso vai fazer com que a Clarice procure ele outras vezes, e toda vez que a Clarice conversa com ele, ele fica analisando a Clarice. E ele parece muito interessado na vida pessoal dela, no passado dela. Coisa que a gente só vai entender melhor o porquê no livro do Hannibal. Mas ele conversa com ela como ele nunca conversou com ninguém. E isso levanta muito tumulto, a mídia cai em cima, querendo saber sobre a vida dela. A Clarice é uma novata e é uma mulher dentro do FBI. Esse livro eu gostei muito porque trata muito do preconceito, do machismo
dentro dessas grandes instituições, porque a Clarice, assim, ela é excelente atiradora, ela sabe coletar provas, né, tem algumas técnicas forenses, né, e ela é muito corajosa, ela dá sempre a cara a tapa, sabe? Ela vai investigar, a gente sabe que ela vai correr grandes riscos ao longo desse livro por perceber esse jeitão dela, mas ela tem um passado meio frágil. Ela tem certas dúvidas sobre as suas raízes, sobre a importância que dão a essa raiz. Ela foi criada parte da sua vida num orfanato, embora ela saiba quem foi o pai, quem foi a mãe. Ela foi parar numa instituição, então ela passou por várias instituições e ela sempre quis provar que ela era excepcional, que ela era forte, inteligente. Ela sempre teve que batalhar para provar isso tudo. Então faz a gente criar muita admiração pela Clarice ao longo desse livro. E ela começa a conseguir tirar algumas coisas do Hannibal e ajudar nessa caçada. E é um personagem interessantíssimo, o vilão, digamos assim, desse livro, né? Que é esse Buffalo Bill. Todos os porquês a gente vai entendendo ao longo da história. A gente, de novo, tem um momento em que a gente começa a acompanhar esse personagem, então a gente sabe coisas antes da polícia, muitas coisas. A politicagem tá de volta nesse livro, porque tem um momento em que uma grande senadora acaba sendo envolvida nessa história. Não vou contar como, para não dar spoiler, mas isso faz com que o jogo do poder acabe atrapalhando um pouco a investigação e chega um momento que parece que vai dar tudo errado, que nada vai ser resolvido. Porque isso de tirar conseguir coisas do Hannibal, parecer que ele sabe quem é esse assassino, faz com que muita gente queira o Hannibal, né? E a Clarice, coitada, ela é a novata nesse jogo todo. O Jack Crawford já não tem mais o mesmo poder de antes, mas ele vai tentando ajudar a Clarice. A mídia o tempo todo em cima, como no primeiro livro. E tem um personagem que é o Tilton, que é o diretor da onde o Hannibal fica, né, desse hospital para criminosos insanos. E o Hannibal sempre deu uma sacaneada nele, porque ele acha ele burro, o Tilton se acha um grande intelectual, então ele já tentou escrever sobre o Hannibal, mas nunca conseguiu arrancar nada dele. Então tem esse interesse desse personagem coringa que acaba atrapalhando a investigação em alguns momentos. E no final, o final é bem surpreendente, tanto para a resolução do caso do Buffalo Bill, quanto para o que acontece na história do Hannibal, que vai levar a gente ao próximo livro. Então, se você quer zero de spoiler sobre O Silêncio dos Inocentes, você para de assistir aqui e vai ler lá O Dragão Vermelho, ou vai ler O Silêncio dos Inocentes se você já leu, ou se você conhece a história por conta dos filmes e não liga tanto para um pequeno spoiler, continua assistindo. Então, qual é esse grande spoiler, Tamires, que você não sabe se quer que a gente saiba ou não? É que no último livro o Hannibal foge. Não vou contar como, porque é uma forma bem surpreendente. Eu fiquei imaginando no filme, sabe aquelas cenas cinematográficas cheias de detalhes em que acontece mil coisas, morre um monte de gente? Então, é nesse estilo a fuga do Hannibal no último livro. Esse livro aqui foi o livro que eu demorei mais a engatar na história. Eu achei ele um pouco parado em alguns momentos, porque o Hannibal foge, né? Então ele viaja para vários países, a gente fica sabendo como ele se disfarçou ao longo da história, qual é o disfarce dele. No começo desse livro aqui, o Hannibal tá lá em Florença e tem toda uma história lá. Mas antes disso, a gente fica sabendo o que está acontecendo com Clarice Starling. Bom, aí a gente começa com a Clarice já trabalhando, né, no FBI e com grandes dificuldades, porque parece que sempre tem alguém querendo sabotar a Clarice. A gente vai ficando com muita raiva ao longo do livro, porque sempre tem alguém querendo puxar o tapete dela. Ela nunca foi carreirista, assim, política, de ficar puxando o saco das pessoas, e muito menos dos homens, que tem vários babacas ao longo desse livro, que olham para Clarice como alguém que eles podem seduzir
e querer levá-la pra cama, prometendo alguma vantagem, sabe? Essas propostas nunca são feitas, levadas a cabo, porque a Clarice sempre cortou isso. E ela nunca se preocupou em ser muito polida. Então é uma personagem que eu adoro esse lado dela, porque ela não tá muito preocupada ali em fazer politicagem. É claro que ela quer crescer na carreira. Ninguém merece você ficar o tempo todo alguém puxando seu tapete. Mas ela quer fazer o trabalho dela da melhor forma possível, quer pegar os bandidos, enfim. Só que no começo desse livro ela se enfia numa confusão só. A gente tem um personagem no FBI, o Paul Candler, que tá sempre minando a carreira dela ao longo desses 2 livros. Então por isso ela nunca é colocada numa investigação bacana. Assim, algo que ela poderia ser condecorada por isso, em que as habilidades dela sejam realmente colocadas à prova. Ela acaba trabalhando na parte de drogas, e isso a gente vê pelo livro que até nos Estados Unidos não é tão simples quanto parece. Essa coisa, essas ações policiais. E como ela já conhecia uma bandida, digamos assim, que pode ser que seja presa nessa ação policial, ela é convocada para ajudar. E ela acaba matando essa mulher, porque é ou a vida dela ou ela. Só que essa mulher tá com um bebê no colo. Só que não tinha o que ela fazer. A mulher chega até a atirar nela, só que não a mata, né? E ela mata essa personagem, não acontece nada com o bebê, ela se mostra altamente preocupada com esse bebê. Mas muita gente vai aproveitar disso para jogar mais terra em cima da carreira dela ainda, né? Dá todo um rebuliço, ela começa a ser investigada. E ela recebe uma carta de quem? De Hannibal Lecter, comentando, assim, a situação dela. Além de todo esse fuzuê com a Clarice, a gente viaja para Florença nesse livro, que é onde está Hannibal Lecter disfarçado. E esse disfarce vai muito bem, obrigado, até que um bambambam da polícia de lá descobre o Piazzi. Só que esse Piazzi, ele tá num momento descontente com sua carreira, porque ele tinha pego um bandido, esse bandido acabou sendo solto, e ele virou pária ali, sabe? Ninguém teve a sua reputação manchada por conta disso. E ele tem uma grande preocupação também, porque um dos seus antepassados, com o mesmo sobrenome, teve uma história meio sangrenta, foi enforcado, enfim. Tem toda uma história do Piazzi. Essa parte que eu achei um pouco lenta, porque eu não me interessei tanto por esse personagem. Isso é logo no começo do livro, não tô dando muito spoiler, tá? Tem um cara riquíssimo chamado Mason, que o Hannibal, num dos seus crimes passados, acabou com o cara. Jogou os caras pros cachorros, comeram a cara do cara, o cara virou um vegetal. Só que ele é riquíssimo, mas não tem como ficar com pena dele, porque o cara é super perverso. Eu fiquei com muito mais ódio desse cara do que do Hannibal, porque, gente, com criança não dá. Não dá, você fica com ódio. Então tem esse cara perverso que se sente satisfeito quando ele vê criança sofrendo. Ele tem toda uma falsa cara de filantropo, ele recebe crianças, ele tem uma gigantesca fazenda, que bota as crianças lá pra andar de pônei, mas ele tem esses momentos que ele faz umas coisas que eu não vou contar o que é, mas que é horrível. Então você fica assim, morre de graça, sabe? Você não fica torcendo pra que ele consiga se vingar do Hannibal. Não tem como, gente, não tem como. Porque ele já era ruim antes do que o Hannibal faz com ele. Então a gente vai conhecendo a história desse personagem e dos personagens que estão envolvidos com ele. A gente tem a irmã, que é uma personagem muito importante, que ela quer algumas coisas ao longo da história. E esse mês ele contrata uns caras bizarros para sequestrar o Hannibal assim que ele descobrir onde que o Hannibal tá. E ele finge que vai ajudar o FBI porque ele é rico e conseguiu algumas pistas só para saber as pistas do FBI, sabe? Mas ele vai ajudar o mínimo que ele puder porque ele quer que ele mesmo pegue o Hannibal, né? Quer dizer, seus capangas peguem o Hannibal, não a polícia, porque ele quer se vingar, quer torturar o Hannibal de uma forma bem bizarra, muito bizarra, não vou nem contar, deixar vocês descobrirem na história. Então, vira toda uma caçada contra o tempo para pegar o Hannibal. Quem vai pegar o Hannibal primeiro?
esses capangas, o FBI. Esse Piazzi acaba se vendendo pro Mason e conta quem é o Hannibal, o disfarce dele. E acontecem umas cenas bem bizarras, porque é no começo do livro isso, gente. Você sabe que o Hannibal não vai ser capturado ali naquele momento, você sente isso. A forma como o Hannibal vai se livrar desse Piazzi é bem interessante, bizarra, digamos assim. E eu acho que é isso que eu posso contar sobre o livro, sem revelar como é que a história se desenrola. A Clarice tentando ali, lutando para manter sua carreira, investigando ainda, tentando descobrir onde é que está o Hannibal. A forma, o raciocínio que ela desenvolve para tentar descobrir o Hannibal pelos seus gostos caros é muito interessante. É legal ver como ela trabalha, como ela pensa. O Paul Chandler continua tentando puxar o tapete dela ao longo da história. O Hannibal fazendo alguns contatos assim através de cartas. Ao longo do livro ela parece não ter sentimento dúbio nenhum sobre o Hannibal, só querer que ele seja preso. Embora ela confesse no seu íntimo que ele consegue entender quem ela é de verdade, sabe? Então a gente vai acompanhando essa relação deles ao longo da história. O final é muito surpreendente, não vou comentar nada sobre o final. Se você não viu os filmes, não sabe como acaba, vai ler o livro primeiro, porque eu me senti até um pouco enganada, sabe? Mas não posso comentar porquê também. Esse livro tem um ritmo bem mais lento. Até a metade ali eu já tava assim, ai, tá bom, sabe? Lendo assim, querendo que acabasse logo. Mas depois começa a acontecer outras coisas, o ritmo vai mudando. Então é um livro de uma leitura mais irregular, mas o fechamento da história é sensacional. Então, leiam esses 3 livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das resenhas dos livros do Thomas Harris. E continuem acompanhando o Setembro Policial, participando dos nossos sorteios. Vou deixar os links referentes ao sorteio que está rolando aqui embaixo na descrição do vídeo. Acompanhe as redes sociais que você não perde nada do Setembro. Até a próxima. Tchau, tchau.